Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do cursinho Aprovando. Então vamos lá para mais uma aula, né? E esse vídeo aqui nós vamos resolver alguns exercícios relacionados ao conteúdo que nós vimos no vídeo anterior. Então bora lá. Primeira questão aí diz o seguinte, que um plano inclinado liso e sem atritos apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a gravidade do local de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. E aí nós temos as opções no caso. Então a gente tem que ver qual vai ser a aceleração que esse corpo vai adquirir no momento que eu coloco ele num plano inclinado e ele começa a descer. E a gente vai ver que é bastante tranquilo, vai lembrar bastante também o que nós vimos na nossa aula, não vai ser nada diferente. E bora lá resolver essa questão então. Bom, então essa questão aqui ela é bem tranquila. Como a gente viu, é um bloco que está no topo de um plano inclinado. Esse plano inclinado tem essa angulação aqui de 30 graus com a horizontal com o chão que ele está presente. E a gente sabe que a gravidade que atua no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele está na superfície da Terra aqui. Nós vimos na nossa aula que a aceleração com que esse bloquinho vai descer, que é o que a gente quer nessa questão, essa aceleração nós podemos achar através da seguinte forma, da gravidade, do seno e do de θ, né? Então a gravidade e o seno de θ, o seno desse ângulo bem aqui, a gente consegue achar a aceleração que esse bloquinho vai descer. Então, independentemente desse bloquinho ter 500 quilos, dele ter 5 quilos, dele ter 20 quilos, 1 milhão de quilos, a aceleração com que ele vai descer, se essa rampa não tiver atrito, né, não tiver resistência de ar nem nada, ele vai descer com a aceleração que depende somente da gravidade do local e do seno do ângulo com que essa rampa tem. Então, o que a gente vê é que, na verdade, para ele descer essa rampa sem atritos, né, quando ele desce uma rampa sem atrito, sem resistência, o corpo só depende, na verdade, do ângulo da rampa, né? Quanto maior o ângulo, mais rápido ele desce. Quanto menor o ângulo, menos rápido ele vai descer, independentemente da massa dele, se ele ser grande ou dele ser pequeno. Beleza. Então, nessa situação aí, a aceleração com que esse bloquinho vai descer e qualquer outro corpo que a gente colocar nessa rampa ele vai descer, depende da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, e do seno do ângulo de 30 graus. Nesse caso aí, o seno de θ nós sabemos que é meio, então 10 vezes meio é igual a 5. Então, olha só, essa rampa aqui vai permitir qualquer corpo que for colocado lá no topo dela, né, para ela descer, com 5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração de qualquer corpo que descer uma rampa sem atritos, que ela tenha, desde que ela tenha uma angulação, né, um ângulo de 30 graus com a horizontal. Bem tranquila essa questão. Agora bora lá para a próxima. Bom, então vamos lá para a nossa próxima questão. Ela diz o seguinte: um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo, determine o módulo da força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Então essa questão aí ela é um pouquinho mais complexa, mas nada muito difícil. E a gente vai ter que ver então a força que o bloco está fazendo no... Que o bloco não, desculpa, que a rampa está fazendo no bloco. Enquanto ela o bloco está deslizando, né, ou parado, bora lá descobrir nessa questão. Então ela é bastante tranquila e é uma questão que também é bastante cobrada em vestibulares. E a gente precisa ter as noções de como resolver esse tipo de questão. Então bora lá. Bom, então nessa segunda questão aqui, ela pode até confundir algumas pessoas, porque ele diz o seguinte, que ele quer saber justamente a força que a rampa faz no bloquinho. Então, analisando as forças que atuam nesse bloquinho, nesse sistema, a gente sabe que tem a força do próprio bloquinho, que é a força-peso, desculpa, do bloquinho, que aponta para onde? Para o centro da Terra, nessa direção bem aqui, e tem uma força que a gente chama de força normal, aquela força de reação normal ao contato entre as superfícies do bloquinho e da rampa. E quando ele fala então na questão que ele quer saber a força que a rampa faz no bloquinho, ele está falando justamente da força normal. Por quê? Porque o bloquinho empurra aqui a nossa rampa e a rampa empurra o bloquinho de novo, sustentando o bloquinho. Por isso que o bloquinho não entra na rampa, né, e por isso que o bloquinho não sai voando. Então o que acontece? A rampa empurra o bloquinho porque ele está comprimindo ela, para a rampa segurar ele, né, para ele não entrar aqui nessa direção. Beleza. Então ele quer saber nessa questão o valor dessa força normal.
tá? Só que eu sei, e nós vimos na nossa aula, que a força normal ela é igual à minha força peso, só que na direção y. E essa força peso na direção y depende do peso vezes o cosseno do ângulo que essa rampa tem aqui com a nossa normal. E o que seria essa força peso na direção y? Seria justamente a parcela da força peso que fica sendo feita na parcela dessa força peso que é feita na direção y aqui, que é a mesma direção da nossa normal. A outra parcela da força peso nós já vimos na nossa aula, ela é feita aqui na direção horizontal, isso em relação à rampa, claro, é por isso que a rampa permite, né, o bloquinho acaba descendo, porque a força peso vai descendo aqui com uma parcela dela, né, o que a gente chama no eixo X. Mas o que nos interessa é justamente saber o valor dessa normal. E aqui a gente sabe que o bloquinho não perfura a rampa e ele nem sai voando. Então significa que essa força normal e essa força peso na direção y, que é uma parcela dessa força peso total aqui, eles estão se anulando. Se eles estão se anulando, eles têm o mesmo valor. Então vale isso que eu falei para vocês. Para a gente achar a força com que a rampa está comprimindo esse bloquinho, que está empurrando esse bloquinho, na verdade que ela está fazendo esse bloquinho, então a gente já sabe que a normal depende do peso e do cosseno de θ, do cosseno do ângulo, né, dessa rampa. Então a normal vai ser quem? A força peso. Esse bloquinho ele tem 3 kg. O peso, só para relembrar, né? O peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa do bloquinho é 3, a gravidade do local é 10. E isso tudo multiplicado pelo cosseno do ângulo de 45 graus. Beleza. Então olha só, minha normal nessa situação aqui vai ser 3 vezes 10 vezes 10 dá 30, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso, bem que 30 dividido para 2, 15. Então, a normal nesse caso aí é 15 raiz de 2 newtons. Essa é a força com que o bloquinho está sendo empurrado para cima, e essa é a força do peso na direção y, né? Acabamos aqui nessa questão. Também é simples, só prestar atenção, claro, né, com essas situações aqui do ângulo, de qual força a gente está falando e tudo mais, mas não é nada complicado como nós vimos. Bom, então a nossa próxima questão diz o seguinte: um bloco de massa de 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é 0,25. Adota-se gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo-se que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... e nós temos as nossas opções. Então nessa questão aqui, ela é um pouco complexa, ela envolve a relação entre a força de atrito e algumas outras forças que atuam no corpo, só que nós vamos utilizar a força de atrito para a gente descobrir uma outra força, que é a força de tração. Então é uma questão de força de atrito, né, mas que a gente vai chegar em um outro valor, uma outra coisa. A gente já tem a força de atrito, a gente pode descobrir, claro, e a partir dela a gente chega na nossa força de tração. É uma questão que envolve bastante conceitos e é muito importante a gente saber. Então bora lá resolver ela. Bom, então nessa questão aqui a gente tem o seguinte: é um bloquinho que ele está sendo puxado por um certo fio, e ele quer descobrir justamente a tração que é feita nesse fio. Então, como a gente pode observar aqui nesse bloquinho, a gente tem que analisar as forças que atuam nele. Como eu já sei, tem uma força que é feita nesse fio bem aqui que puxa o bloquinho, que é uma força de tração, e ele diz lá na questão que esse bloquinho ele está sofrendo a força, está sofrendo atrito, né, entre o bloquinho e o chão aqui, dificultando o movimento dele. Aí eu sei que se tem uma força de atrito entre o chão e o bloquinho, significa que essa força não está ajudando o bloquinho a se mover para onde? Para cá, para esse lado que eu defini, né? A gente está puxando o fio para cá, então o bloquinho está se movimentando para cá. Surge uma força contrária nesse movimento, uma força sendo feita para lá, e essa força a gente chama de força de tração, né? Força de tração não, desculpa, a força de tração é o que a gente puxa o bloquinho. Essa daqui é a força de atrito, né? O que dificulta o nosso movimento. Beleza. Nessa situação aqui. Então, quais são as outras forças que atuam nesse bloquinho? Eu sei que existe a força peso, que é feita em direção ao centro da Terra, sempre vai surgir, e a força normal, que é feita para cima, porque o bloquinho está comprimindo a Terra, né? Esse chão aqui é
local onde ele está sendo arrastado para baixo. Beleza. Então aqui a gente tem as nossas forças. Só que nós podemos observar que a força peso e a força normal nesse caso estão se anulando, porque a força de peso que é feita no chão é anulada pela força normal que está sendo feita para cima. Bom, então sobra somente nesse bloquinho as forças de tração e as forças de atrito. Então, as forças resultantes pela nossa segunda lei de Newton, a gente sabe que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aí, as forças resultantes que nós temos é quem? É a tração, que está sendo feita para cá, movimentando o bloquinho para cá. Então, tudo que se movimenta para cá é positivo. A tração está para esse lado, ela é positiva. E como a gente tem a força de atrito, que está dificultando o nosso movimento, ele é feito para lá. Se ele se move para lá e eu definir como o sentido positivo do meu movimento para cá, significa que a força de tração ela é negativa, porque ela está sendo feita contra o sentido que eu adotei. Então, a gente tem a força de atrito bem aqui, contrária ao sentido do movimento. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Beleza. Como eu quero descobrir a tração, o que eu vou fazer com essa força de atrito? Eu vou pegar ela que está negativa e passar para o outro lado. Ela vai passar, já que ela está negativa, como positiva. Então, a massa vezes a aceleração mais a força de atrito. Beleza. Então, a tração, nesse caso, bem aí, depende da massa do bloquinho vezes a aceleração mais a força de atrito. E a força de atrito, eu me lembro que eu defini com vocês que é um coeficiente de atrito, nesse caso cinético, porque esse bloquinho está se movimentando, vezes a normal. Né? Então, bora substituir aqui na fórmula. O coeficiente de atrito cinético vezes a nossa normal. Só que como é que eu vou achar a força normal se não me é dada na questão? Só que eu sei que a força normal e a força peso elas estão se anulando. Então, se elas se anulam, significa que elas têm o mesmo valor. E, portanto, eu posso dizer que a normal tem o mesmo valor da força peso do bloquinho. E a força normal, então, vai ser igual a quem? O peso, eu sei que é a massa vezes a gravidade. A massa do bloquinho a gente sabe que é 20 e a gravidade do local que ele diz na questão é 10. Então, a força normal que está sendo feita nesse bloquinho, empurrando ele para cima, é de 20 vezes 10, 200 newtons. Beleza, agora a gente vai colocar lá na nossa fórmula e substituir todos os valores. A massa do bloquinho é quanto? É 20 quilos. A aceleração com que ele me diz lá na questão, ele se move com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso tudo mais quem? O coeficiente de atrito que ele me diz na questão é de 0,25 e o valor da normal que a gente acabou de descobrir é 200. Então o valor da tração nessa situação aí é 20 vezes 2 dá 40. 0,25 vezes 100 de cabeça aqui para vocês dá 50. Então a tração no fim das contas é 40 mais 50, 90 newtons. Então nessas condições bem aqui, quando eu faço uma força de tração em um certo fio puxando esse bloquinho, que ele tem massa de 20 kg e ele está sujeito a ser puxado em um local que o coeficiente de atrito é de 0,25, né? E ele sofre então uma tração de 90 newtons. É uma questão também bastante tranquila, só tomar cuidado, né, pra gente saber como fazer esse caminho todinho aqui sem se enrolar. Mas a questão é bastante tranquila. A gente analisou as forças, conceituou cada uma delas e, por fim, a gente substituiu os valores e fez a questão. Bem tranquilo. Bora lá para nossa próxima questão. Bom, então, mais uma questão aí, bora ver lá o que ela diz. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco em situação de iminência de movimento, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão aí ela é bastante tranquila. A gente tem um bloco que está numa superfície e a gente tem que aplicar uma certa força para que ele comece a se movimentar, né? Para que ele esteja próximo à sua movimentação. Mas para isso a gente precisa saber justamente o valor dessa força que eu preciso fazer para que esse corpo comece a se movimentar. Então a gente tem que saber, na verdade, qual a força máxima que esse bloco vai aguentar de eu ficar fazendo e ele ainda vai continuar parado lá, né? Então a partir do momento que eu faço uma força maior do que essa que eu vou descobrir, ele começa a andar e se movimentar. Essa é a ideia dessa questão. Bora lá resolver ela. Bom, essa questão aqui ela é bastante tranquila. Como nós vimos, temos um bloco aqui de madeira
que ele tem 10 quilos, a massa dele, e ele está sendo submetido a uma força, mas existe uma força de atrito estático que faz ele ficar parado, né? E a questão pede justamente para a gente descobrir o valor dessa força de atrito, até que ponto ela pode segurar, até que força máxima que eu vou ficar fazendo aqui, e ela vai segurar esse bloquinho para que ele continue parado. Então, analisando aqui nesse bloquinho, como a gente viu, eu sei que eu tenho uma força que eu aplico nesse bloquinho, que eu quero fazer ele começar a andar, e eu quero saber a força mínima que eu preciso fazer para ele começar justamente a se movimentar nessa direção que eu quero. Só que quando eu faço essa força, a gente viu que surge uma força de atrito estático, que é o que faz o bloquinho ficar parado. E ela tem um certo valor limite que ela vai aguentar, né? Para que a partir desse valor limite aí o bloquinho comece a andar. Então, enquanto essa força for menor do que essa daqui, o bloquinho vai ficar parado. A partir do momento que eu consigo superar essa força aqui, ele começa a andar. Eu quero justamente descobrir o valor máximo que essa força aqui vai aguentar. Então, qual o valor máximo que eu vou fazer de força nesse bloquinho e que ele ainda vai continuar parado? Beleza. Pela nossa força de atrito, então eu quero saber a força de atrito estático máxima, né, que ele vai ter, e esse bloquinho vai ficar parado. Eu sei que a minha força de atrito estático depende do coeficiente de atrito estático e da minha força normal. Então, olha só, analisando as forças que atuam nesse corpo, eu sei que eu tenho a força que eu atuo para cá e tem essa outra força para cá. O coeficiente de atrito estático, eu já descobri, e a questão me falou, na verdade, que vale 0,6. Só que eu não tenho o valor da força normal desse corpo. Mas eu sei que esse corpo está numa superfície horizontal e que nele surge a força-peso, porque ele está presente na face da Terra, claro. Sempre vai surgir a nossa força-peso. E por ele estar comprimindo o chão empurra ele para cima. Nesse caso, com uma força que a gente chama de força normal. Então, olha só. Nesse caso aqui, o bloquinho não fura o chão, mas ele também não sai voando. Então, a força normal e a força-peso, elas são iguais. A normal é igual a força-peso. E a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, a massa desse bloquinho é 10 e a gravidade do local, ele diz na questão que é 10 também. Então, a força normal nessas situações tem 100 newtons. Beleza, agora eu achei a força normal e eu vou substituir aqui na nossa fórmula. 100 newtons. Então, a força de atrito estático máximo que esse corpo vai aguentar... a força de atrito estático, né? Máximo, ou seja, a maior força que esse bloquinho, essa força vai aguentar segurar para que ele não se movimente é o que? 0,6 vezes 100 é 60 newtons. Beleza. Então, o que isso daqui quer dizer? Significa que a força que eu preciso fazer para cá, nessa direção, para que rompa essa força de atrito estático, que é o que mantém o bloquinho parado, no mínimo tem que ser 60,01 para ele começar a andar. Por quê? Porque se eu fizer uma força até 60 newtons, o bloquinho vai permanecer parado. A força de atrito máximo, né, que ele aguenta, a força máxima que esse atrito aguenta segurar é de 60 newtons. Então, se eu aplicar uma força de 1 newton, vai permanecer parado. Se eu aumentar para 10, continua parado. Se eu aumentar para 20, parado. Até o momento que eu aplico 60 newtons de força tentando empurrar, aí ele começa a querer se movimentar. Por quê? Porque ele está na iminência do movimento. Aí eu faço 60,01 newtons de força, esse bloquinho começa a se movimentar, porque ele só aguenta até 60 newtons, esse atrito estático bem aí. Beleza? Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então, mais uma questão, a nossa quinta questão, bora ver lá o que ela diz. Um bloco de massa de 4 kg é abandonado inclinado de 37 graus com a horizontal, com o qual tem coeficiente de atrito de 0,25. A aceleração do movimento do bloco é em metros por segundo, e aí a gente tem os dados. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 37 graus aí a gente aproxima a 0,60 e o cosseno de 37 graus eles aproximam de 0,8. E nós temos as nossas opções bem aí. Então nessa questão aí é bastante tranquilo e nós podemos ver que é uma junção tanto de uma questão com um plano inclinado quanto com força de atrito. Então a gente vai trabalhar uma questão que é o plano inclinado e que tem a força de atrito atuando nele. A gente vai entender como é que funciona, como é que a gente pode analisar o movimento nessas situações e também é muito cobrado nos vestibulares. Então bora lá resolver juntando os dois conhecimentos que nós tivemos na aula anterior, que é o plano inclinado
e a força de atrito. Bora lá responder essa questão. Bom, então aqui a nossa próxima questão já é uma mistura de plano inclinado com a força de atrito. Então nós temos um bloco aqui que ele desce uma certa rampa, só que ele desce com atrito. Então a rampa está apresentando uma certa resistência ao movimento desse corpo bem aí. E ele pede para a gente descobrir justamente o valor dessa aceleração que esse bloquinho vai ter. Para isso nós precisamos analisar todas as forças que atuam nesse bloquinho e que está nessa rampa. Beleza. Bom, a gente sabe que esse bloquinho ele sofre da força-peso, aquela que aponta para o centro da Terra, nessa direção bem aqui, e tem uma força que a gente chama de força normal, que nós já sabemos que ela é sempre perpendicular ao plano com que ele está tendo contato. Nesse caso, como ele está tendo contato com essa rampa, essa força normal ela tem 90 graus com essa rampa. Então a normal nesse caso aqui ela é inclinadinha em relação ao nosso solo, né? Beleza. Só que eu sei que esse bloquinho ele desce aqui essa rampa. Então significa, e a gente já viu durante a nossa aula, que se ele desce é porque tem uma parcela dessa força-peso bem aqui que faz ele descer. E a essa parcela a gente chama de força-peso, que é feita na direção X. E a gente também tem uma outra parcela dessa força-peso, que é a parcela que faz o equilíbrio aqui com a nossa força normal. Que é por isso que ele não entra perfurando aqui a nossa rampa e por isso que ele não sai voando também, porque ele está sendo atraído para o chão. Então a gente tem a força-peso e a força normal. Só que além disso tudo aqui, dessas forças que a gente tem, surge uma nova força, que é a força de atrito. Bom, se o bloquinho desce essa rampa, significa que o movimento é para cá. Se o movimento é para cá e eu sei que surge uma força de atrito que se opõe a esse movimento, ela só pode surgir para onde? No sentido contrário ao sentido do nosso movimento, mas na mesma direção. Então aqui surge uma força que a gente chama de força de atrito, que é a resistência, né, a força de resistência a esse movimento que esse bloquinho está fazendo. E aí a gente quer descobrir, então, com tudo isso daí, a aceleração que ele vai ter quando ele tiver esse ângulo aí de 37 graus. Nós vimos que no plano sem atrito, a aceleração dependia apenas da gravidade e do seno do ângulo dessa rampa bem aí. Só que essa é uma situação em que não tem atrito. Nessa daqui não, surge uma força a mais que vai atrapalhar então essa aceleração aqui. Então a gente descarta essa situação. Para isso a gente tem que ver as forças resultantes que atuam nesse corpo. Bom, eu sei que a força resultante, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração que esse corpo vai ter. Só que, analisando o movimento desse corpo, ele se movimenta só nessa direção bem aqui, ele só desce a rampa, né? Ele não sai voando, ele nem perfura essa rampa. Então, essa normal e a força-peso na direção Y, elas estão se anulando. Sobra somente essas duas forças bem aqui, nessa direção, que é a força-peso na direção X, que é o que faz ele descer, e a força de tração, que é feita nessa mesma direção, só que impedindo o movimento desse cara. Então, eu sei que se o bloquinho desce e a força-peso de X faz a força justamente para onde ele desce, significa que a força-peso no meu eixo X ela é positiva, ela está a favor do movimento, e a força de atrito ela está sendo feita contra o movimento do corpo. Então, minha força de atrito aqui nesse caso, ela é o quê? Ela é uma força negativa, né? E então isso tudo aí é igual a quem? A massa vezes a aceleração. E o que é que a gente quer descobrir? É justamente a aceleração que esse corpo vai ter, ou seja, a aceleração que ele vai ter quando ele estiver descendo bem aqui. Beleza. Quem é a força-peso no meu eixo X? Nós vimos durante a nossa aula e nas questões anteriores que a força-peso na direção X é quem? É a força-peso do próprio bloquinho vezes o seno do ângulo entre essa rampa e a nossa horizontal. Bom, então, e a força de atrito aqui que sobrou nesse caso, nessa questão, ela é igual a quem? A gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito, nesse caso cinético, já que o bloquinho está se movimentando, vezes a nossa normal. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração aqui nessa situação. Gente, a minha força-peso é quem? A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza, então peso eu coloquei como massa vezes a aceleração da gravidade. Vezes o seno de θ. O coeficiente de atrito cinético permanece aqui, que eu tenho o valor dele. E a minha força normal. Beleza.
Mas quem é a minha força normal? Se a força normal e o peso na direção y eles estão se anulando, significa que eles têm o mesmo valor. Então, nesse caso aí, quando ele está descendo a rampa, a minha normal é igual a força peso na direção y. E eu sei que a força peso na direção y depende da força peso do bloquinho vezes o cosseno de θ, ou seja, o cosseno do ângulo que a gente tem bem aqui. Então, onde tem a normal, a gente vai colocar essa expressão bem aqui. Então, aqui nessa normal, a gente vai colocar que o peso é igual ao cosseno do ângulo, né? Só que, mais uma coisa, o peso, eu sei que é a massa vezes a gravidade, né? Então, o peso de y pode ser definido como a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. E é isso que eu vou colocar lá, para a gente não perder muito tempo. Então, a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo da nossa rampa, bem aí. Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Olha só que coincidência, eu tenho massa aqui desse lado da igualdade e no outro lado também. Então, se eu pegasse essa massa e passasse para cá, ela ia vir dividindo e ia dividir justamente essas duas massas que a gente tem bem aqui. Então, a gente pode cortar elas na nossa equação, a gente pachaca elas. Sobra, então, a gravidade vezes o seno de θ do ângulo da nossa rampa, o nosso coeficiente de atrito cinético, a gravidade de novo aqui e o cosseno de θ. Isso tudo vai ser igual à nossa aceleração. Então, portanto, a nossa aceleração, agora sim substituindo valores, é igual a quem? A gravidade vale 10, o seno de θ, ou seja, o seno do ângulo de 37 graus que a nossa rampa tem, menos quem? O nosso coeficiente de atrito cinético, que ele nos diz na questão que é 0,25, que multiplica a gravidade também, que é 10, vezes o cosseno do ângulo de 37 graus. Beleza. Então, a aceleração é igual a quem? 10 vezes o seno de 37. Na questão ele diz que é 0,6 menos 0,25 vezes 10. E o cosseno do ângulo de 37 graus ele diz que é 0,8. Beleza. Agora a gente pode achar a nossa aceleração. A aceleração 10 vezes 0,6 dá 6. 0,25 vezes 10 vezes 0,8, de cabeça aqui para vocês dá 2. Então, portanto, a nossa aceleração, nesse caso bem aí, ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu tiver essas condições, uma rampa que tem um ângulo de 37 graus com a nossa horizontal, que um corpo de 4 kg for colocado nela, que ele vai descer e ele tiver uma força de atrito, né, que o coeficiente de atrito é 0,25, a gente vai ver que ele vai descer com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, mais uma vez, a questão não é complicada, só que a gente tem que tomar cuidado, claro, com o quê? Com a análise das forças, sempre direitinho, o que é na horizontal vai ser na horizontal, o que é na vertical, e tomar cuidado com a parte matemática, beleza? Bora lá para a nossa próxima questão. Bom, então a gente chegou na nossa última questão, bora lá ver como é que a gente pode resolver ela e primeiro saber como é essa questão. Então, um bloco se apoia sobre um plano inclinado conforme representado no esquema. Então a gente vê que tem um certo bloco, ele está descendo uma rampa, pelo que a gente pode ver, e essa rampa tem um ângulo de 30 graus com a horizontal, aí, com o nosso chão. Aí eles dão os dados, que o seno de 30 graus é igual a 0,5. Beleza, é meio no caso. Seno de 30 graus é meio. Se o bloco tem peso de 700 newtons, a menor força de atrito capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano é... E nós temos as opções. Então, nessa questão aí, a gente tem que ver que esse bloquinho vai estar lá nessa rampa e a tendência dele é de descer, né, de escorregar até chegar ao chão. Aí ele pergunta nessa questão, então, qual seria a força de atrito necessária para manter ele em equilíbrio? Se é para manter ele em equilíbrio, ele está precisando saber então qual a força de atrito estático que é capaz de segurar esse bloquinho que tem 700 newtons para que ele acabe não descendo, né? Então eu tenho que ter um atrito suficiente entre esse bloquinho e a superfície dessa rampa que ele está encostando, capaz de manter ele paradinho na rampa para que ele não deslize até o chão. Então é isso que a gente tem que descobrir nessa questão, bora lá resolver ela. Bom, então essa questão aí ela é bastante tranquila. A gente vê que ele tem um blocão aqui de 700 newtons e ele está nessa rampa aqui inclinada e ele está querendo descer. Só que aí a questão te pede o seguinte,
para a gente descobrir o valor do atrito que seria necessário ter nessa rampa, para que justamente esse bloquinho, quando ele estiver aqui, ele não desça. A força mínima necessária para que esse corpo fique parado, estático, bem aqui. Então, analisando as forças que atuam nesse corpo, a gente sabe que tem força-peso, que aponta aqui para o nosso centro da Terra, né? Sempre em direção ao centro da Terra. A gente sabe que tem a força normal, que é a força que essa rampa aqui está fazendo no nosso bloquinho, e ela é sempre perpendicular a essa rampa, né? Perpendicular ao piso que a gente está analisando, né? A superfície do que ele está sendo comprimida. Então a gente tem a nossa força normal. E a gente sabe que essa força-peso faz o quê? Ela é decomposta fazendo uma parcela dela fazer esse corpo descer e a outra parcela que se iguala à nossa força normal, bem aqui. Então a gente tem a nossa força-peso, uma parcela dessa força-peso bem aqui, na direção X, que é o que faz o bloquinho descer. E a gente tem uma parcela dessa força-peso bem aqui, né, que a gente chama de peso na direção Y, o peso normal, que é o que mantém o equilíbrio aqui com essa força normal, né? Beleza. Só que na questão a gente quer saber justamente a força que seria necessária para igualar essa daqui, para que esse corpo permaneça justamente parado. E essa força ela é feita o quê? Se tem uma força que está fazendo ele descer nessa direção e eu quero manter ele parado, significa que eu tenho que fazer uma força naquela direção bem ali, né, naquele sentido, para que ele permaneça parado aqui nesse ponto. Então, qual é a força de atrito estático que eu preciso ter para que esse corpo permaneça parado aqui nessa posição, né? Para que essa força peso bem aqui não ganhe e ele comece a descer. Então, a gente fez a análise das forças que atuam nesse corpo e olha só, se eu sei que eu quero que esse corpo permaneça parado, então essa força peso na direção X que faz o bloquinho descer tem que ser igual à força de atrito estático que permaneceria parado. Por quê? Porque se eu faço uma força de 10 para cá, mas eu faço uma força de atrito de 10 para lá, o bloquinho não vai descer, porque 10 menos 10 é 0. Ele permanece parado. Então eu sei que a força peso na direção X tem que ser justamente igual à minha força de atrito estático. A força de atrito que faria esse corpo permanecer aqui paradinho e bonitinho. Então beleza. Olha só, quem é minha força peso na direção X? A gente sabe que a força peso na direção X é o peso vezes o seno do ângulo que essa rampa tem. Isso tudo é igual à minha força de atrito estático. A minha força de atrito estático é justamente o que eu quero saber. Qual é a força necessária que o atrito entre esse bloquinho e essa rampa tem que ter para que ele fique parado, né? E a gente viu, no caso, que depende da própria força peso na direção X. Então a força de atrito estático, ela vai depender de quem? O peso é igual a massa vezes a gravidade, e isso é igual vezes o seno do ângulo dessa pista, que é 30 graus. Então, olha só, a força de atrito estático necessário que tem que ter entre a rampa e o bloquinho para que esse corpo permaneça parado depende da massa desse bloquinho e da gravidade. Na verdade, eu coloquei isso daqui, mas eu lembrei que já é dado justamente o peso do bloquinho, que é 700 newtons. Né? Então é 700 direto aqui, vezes o seno de 30 graus é meio. Então 700 vezes meio é igual a 350 newtons. Então a força necessária que eu preciso ter, né, o atrito necessário que eu preciso ter entre esse bloquinho e essa rampa para que ele permaneça parado é de 350 newtons, a metade da força peso na direção da força peso do bloquinho no total, na verdade, né? Que é justamente a parcela da força peso que está fazendo ele descer aqui nessa certa direção. Então, beleza, não é nada difícil, como a gente pôde ver. Na aula de hoje nós tivemos a análise do plano inclinado e da força de atrito e como é que a gente trabalha nessa situação os dois ao mesmo tempo, como a gente pôde ver nessas duas últimas questões. E é isso, estudem bastante, vejam aí qualquer dúvida, entre em contato comigo e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.